Olá, usando como base a Lei 9.504, que estabelece normas para as eleições, a TV Petrópolis promove uma série de entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas nos dias 30 e 31 de julho. Os entrevistados terão 15 minutos para responder 10 perguntas elaboradas pela nossa equipe. Hoje conversamos com Lívia Miranda, do PCdoB, professora dedicada à inclusão de alunos com deficiência e à educação democrática, administradora especializada em segurança pública, mestranda em educação, atua na base sindical pelos direitos das mulheres, dos LGBTQI+, na luta antirracista e pela participação política dos comuns. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Cronômetro na tela. Obrigada. Vamos para a primeira pergunta. O que pensa para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia? Para a gente discutir a retomada das atividades, né, a gente precisa garantir que as pessoas estejam vivas, né? Então, a primeira defesa é a defesa da vida. E a cidade precisa de um plano de desenvolvimento para as atividades, para a geração de empregos, para a distribuição de renda. Então, a nossa proposta para a cidade é um programa chamado Emprego na Comunidade, onde o Estado, a Prefeitura, né, ela vai incentivar, fomentar as atividades através de alguns pilares, dentre eles a construção civil, uma gestão, não é, dos trabalhadores e trabalhadoras daquela comunidade que trabalham na área de serviço, e também articular todas essas ações com a cultura, com a educação, com a saúde. Então, esse programa Emprego na Comunidade, ele visa, por exemplo, o envolvimento da comunidade nas demandas para suas atividades cotidianas. Então, muitas vezes, a gente precisa tornar acessível uma servidão, a gente precisa construir centros culturais na comunidade e até mesmo pavimentação de ruas, não é? Isso eu estou dando exemplo apenas da construção civil. E ao invés da prefeitura contratar uma grande construtora para isso, ela pode fomentar e utilizar a mão de obra daquela própria comunidade. Então, a gente gera emprego para a comunidade e a gente distribui a renda, porque a gente precisa acompanhar que esses salários sejam bem remunerados, né? Então, a comunidade pode se organizar na forma de cooperativa e a prefeitura fazer essa gestão, não é, dos trabalhadores. A prefeitura pode, com isso, investir na qualidade de vida das pessoas. Porque é essa a função da prefeitura, é essa a função do Estado. Deixar legado para as pessoas, um legado que melhore a vida delas. Então, penso que sim, a prefeitura tem grande responsabilidade na geração de emprego e na distribuição de renda e na garantia do desenvolvimento econômico da cidade. Em âmbito nacional, houve um aumento significativo nos casos de violência doméstica e feminicídio, o que pretende manter e ampliar no cuidado às mulheres. Veja, esse assunto é muito caro para mim. Primeiro, por ser mulher, a única pré-candidata mulher da cidade no atual pleito, né? no atual e futuro pleito. Então, penso que a prefeitura ela precisa articular para organizar uma delegacia da mulher aqui na cidade. A gente precisa punir os crimes de feminicídio, não é? Então, a prefeitura ela precisa estar articulada com os demais setores, com o judiciário e com o legislativo, porque sim, a Câmara de Vereadores tem uma função essencial, que é a função de ter propostas para o combatimento, né, do crime de feminicídio na cidade. E isso tem que estar aliado também à segurança pública. Então, o combate ao feminicídio, ele precisa estar articulado com as outras instâncias e a prefeitura precisa, através do Conselho da Mulher, o Conselho Municipal da Mulher, o CONDIM, e também com os outros conselhos, desenvolver essas propostas, né? Então, a gente precisa enfrentar o crime do feminicídio, a violência na cidade,
E as mulheres são um ótimo termômetro que podem indicar se estamos sim numa cidade segura ou não. Então, eu tendo a acreditar que Petrópolis não é tão segura como mostram os índices. Por isso, a gente precisa sim de propostas e a gente precisa implantar e garantir que as mulheres tenham segurança. Então, penso que a Delegacia da Mulher e entre outros setores, também na área da saúde, não é? A gente precisa garantir que essas mulheres, quando sofrerem a violência, sejam atendidas imediatamente. E, de uma maneira muito efetiva, a punição, né, do agressor, que na maior parte das vezes está dentro da própria casa com a mulher, sobretudo agora nesse período da pandemia, né? A pauta LGBTQIA+, cresce a cada dia. Petrópolis tem um histórico de estupros, agressões e assassinatos. Como você vai mudar esse panorama? Olha, a gente precisa desengavetar alguns conselhos municipais, entre eles o Conselho de Direitos Humanos, e fazer, de fato, criar o Conselho da Diversidade, que é um conselho que está atravancado, né? A gente vinha nessa construção antes da pandemia e quando chegou a pandemia isso foi engavetado. Então a gente precisa, junto com a comunidade LGBT+, na cidade, temos vários coletivos, temos também movimentos sociais envolvidos nessa causa, a gente precisa juntos pensar em políticas. Entre elas, um centro de referência para o atendimento dessas pessoas. A gente precisa garantir que as pessoas trans tenham um emprego com todos os direitos trabalhistas respeitados. Isso tudo precisa estar em políticas articuladas, então, incluindo também uma casa de passagem para as pessoas que são expulsas de casa, porque temos sim homofobia, homotransfobia dentro das nossas casas. Então, a gente precisa dar abrigo, dar acolhida para essas pessoas que são expulsas das casas, de suas famílias, e promover aí a formação dessas pessoas, a qualificação profissional e também garantir que elas estejam bem empregadas, né, com remuneração justa, com todos os seus direitos trabalhistas respeitados. No que diz respeito à cultura, o ano de 2020 foi péssimo para artistas e toda a cadeia de produção. Uma lei de incentivo e fomento à cultura local faz parte da sua plataforma? De que maneira? Com certeza. Uma das questões que a gente precisa criticar nesse atual governo são as propostas descontinuadas. Entre elas, o lançamento do edital e depois a suspensão do edital emergencial da cultura. Então, a gente precisa garantir que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura tenham garantido a sua renda emergencial, a sua renda básica, e também desenvolver as culturas de cada comunidade. Né? Certamente que todas as nossas comunidades têm suas histórias, têm suas culturas, os seus valores, e eles precisam ser festejados, lembrados, registrados. Então, precisamos trazer à tona as culturas de cada comunidade e descentralizar as ações. A gente tem em Petrópolis a cultura muito centralizada aqui no centro histórico. E, efetivamente, quando a gente fala em expandir a atividade cultural, a gente fala em fazer surgir em cada comunidade o seu histórico cultural, a sua atividade cultural, a valorização dos artistas de cada comunidade. Petrópolis é um berço cultural, então a gente precisa registrar isso, garantir isso nas políticas públicas, como eu já disse anteriormente, né? Tudo isso articulado com os conselhos municipais e garantindo, ampliando ainda mais a participação popular nos conselhos municipais. E nesse ano de 2020, a educação também sofreu, principalmente a educação pública, com as questões das aulas à distância. Quais os seus planos de recuperação educacional para a educação infantil, ensino fundamental e médio? Não só no ano de 2020, né? Desde o início da atual gestão municipal, a educação vem sendo aviltada. A educação vem acontecendo desinvestimentos, né? A retirada de direitos, a redução do salário dos profissionais da educação é uma realidade no município.
e a ampliação da jornada, inclusive das professoras que ocupam hoje o cargo de orientação pedagógica, né? Então a gente precisa trazer à tona essas questões. A atual gestão não valorizou a educação, não respeita a educação e desrespeita todos os servidores municipais, retirando e reduzindo o acesso aos direitos trabalhistas. Então a gente precisa garantir que a educação seja acessível a todos e todas na cidade, com uma educação inclusiva, com uma educação de fato democrática, ampliando o acesso à educação em tempo integral. Porque quando a gente valoriza a educação, a gente investe em educação. Quando a gente tem uma proposta para a cidade, uma das áreas que a gente mais precisa investir é a educação. Então, sim, a gente precisa ampliar o acesso à educação em tempo integral na cidade e, com isso, valorizando também os profissionais da educação, aumentando o salário, garantindo que todos os servidores municipais, e a gente pode dizer da educação, mas ampliar isso para todos os servidores municipais, que tenham o reajuste salarial de acordo, aliás, cobrindo a inflação, não é porque de nada adianta o reajuste salarial abaixo da inflação. Isso não aumenta o nosso poder de compra. Então, a gente precisa garantir isso. Entre elas, né, também outras medidas, é garantir o cumprimento do Estatuto do Servidor. Essa atual gestão, e na verdade em algumas gestões, a gente vem observando que o Estatuto do Servidor não é cumprido, não é respeitado, as pessoas têm dificuldade em ter acesso às suas licenças. A licença para estudo, por exemplo, quando a gente fala em educação, a gente precisa também garantir que os profissionais da educação ampliem, né, os seus conhecimentos através do estudo. Então, nessa lógica, a gente precisa garantir com que eles tenham acesso à licença para estudo, incentivar isso, né? Então, penso que a educação é uma área prioritária de investimento. Qual a sua proposta para atenção básica, atendimento preventivo na saúde? Quando a gente fala na saúde pública, a gente precisa também fazer aqui a lembrança do quanto a atual gestão federal desmobiliza as ações no combate à Covid, propagando fake news, propagando mentira, tratando a Covid como uma doença qualquer, colocando a vida de muitas pessoas em risco. Hoje já ultrapassamos a marca de 90 mil mortos, são vidas sendo perdidas. Dizem que a bomba de Hiroshima, ela matou cerca de 100 mil pessoas. Então, Brasil, né? O Brasil é como se tivéssemos hoje uma bomba de Hiroshima estourada no país, né? Então, a gente precisa, uma das estratégias para garantir e defender a vida das pessoas é ampliar o programa de estratégia da família e fazendo com que cada equipe atenda um número menor de pessoas e ampliar o número das equipes. Quando a gente fortalece, incentiva, investe em estratégias de saúde da família, a gente acompanha as famílias antes da doença chegar. Então, com isso, a gente reduz o número de pessoas demandando hospitais, demandando as emergências em 90% dos casos. Então, qualquer pré-candidato, né, pré-candidata que ouse a falar que defende a vida, precisa primeiro defender o programa de estratégia da família, ampliando. Hoje, cada equipe atende cerca de 4 mil famílias. A gente precisa, a nossa proposta, não é, para a cidade, é que cada equipe atenda pelo menos 3 mil famílias. Então, essas famílias serão mais bem acompanhadas, mais bem assistidas, ter os profissionais, inclusive como dentista, como médicos, que possam acompanhar as gestantes, enfermeiros, né? E com isso a gente vai ampliar o atendimento à atenção básica, saúde básica e também promover aí mais equipes de estratégia da família na cidade. O que pensa e planeja sobre o transporte público? A mobilidade urbana é um caos na cidade. Muitas vezes a gente chega mais rápido ao Rio de Janeiro do que saindo do Quitandinho e chegando ao centro, né?
Então, a gente precisa discutir, colocar isso como uma questão bem objetiva, que é o seguinte: nós precisamos incentivar com que as pessoas usem o transporte público. Com isso, a gente reduz o número de carros nas ruas. Porém, as pessoas só vão deixar os seus carros e usarem os ônibus se elas contarem com o ônibus no horário correto, se esse ônibus for um preço acessível, por isso a nossa defesa pela tarifa social, e que o serviço também seja de qualidade. Né? Então, a gente não pode mais usar os ônibus que usamos nas condições que usamos, e por isso a gente precisa enfrentar esse grande conglomerado hoje que comanda a cidade no transporte público. Quais as propostas para o reaquecimento do turismo? E aí a gente já chegou ao fim dos 15 eu acho minutos, que a gente não vai conseguir. Porque nas regras são 10 perguntas para 15 minutos. A entrevistada faltou responder ainda emprego, habitação e turismo, a gente não conseguiu também finalizar. Eu quero agradecer a sua participação. Eu conversei com Lívia Miranda, do PCdoB. Luciane Fortunato, para o Jornal Panorama.